boa noite a todos, muita paz, sejam bem-vindos, encarnados, desencarnados, que nós façamos um bom proveito destes minutos, e mais do que dos minutos, por estarmos, por Deus ter nos concedido a chance de vir a esta casa e estarmos sentados aqui para um aprendizado. Muita paz para todos. A lição de hoje, a gente já disse o livro, é o Caminho, a Verdade e Vida, e nós estamos estudando, e a lição é a 102. Nós temos dito, de forma mais veemente, que vir aqui e subir aqui nessa tribuna, poder fazer comentários sobre as lições do Evangelho, é um motivo de muita honra para nós, mas sobretudo também de muita responsabilidade. A nossa fala de hoje, em cima do tema da lição 102, o cristão e o mundo, nós pretendemos que seja uma fala muito próxima, que nós estejamos bem juntinhos, porque se nós não estivermos juntos, nós vamos ter dificuldades nesta reflexão. O cristão e o mundo é uma passagem, essa discografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e o irmão Emmanuel, ele é o responsável pelos comentários, e ele comenta nessa lição uma passagem de Marcos, do Evangelho de Marcos: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Isso aqui é uma fala de Jesus e que Marcos registrou. E ele começa... Eu não tenho procuração de nenhum outro homem aqui não, mas eu tenho uma dificuldade enorme, que eu não consigo ficar em frente à televisão e falar ao celular. As coisas me chamam a atenção, eu me distraio e não consigo concentrar. E principalmente numa lição como a de hoje, esse problema da concentração, ele é imprescindível. Ou seja, a minha mediunidade ainda é uma mediunidade que eu careço da generosidade dos encarnados e dos desencarnados. Do contrário, eu não consigo um raciocínio que seja... E aí vocês poderiam me fazer algumas perguntas sobre isso. Assim, eu dou aula, né? Como você consegue dar aula? Uma dificuldade muito enorme nesse campo. Às vezes eu faço cara feia para as pessoas ficarem quietas e caladas para conseguir a reflexão em cima daquela lição. Então a lição, eu vou ler de novo: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Marcos 4, 28. Aí o nosso irmão Emmanuel, ele começa a lição dizendo assim: ninguém, isso é a reflexão nossa já, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Só esse pedaço. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. E é verdade, Jesus teve uma didática maravilhosa, uma didática simplesmente espetacular para alcançar a nossa inteligência. Mas vamos começar pensando naquilo que nosso irmão Emmanuel está dizendo aqui no início. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Poderíamos, parados todos nós agora, dentro da casa, reflexivos, fazermos algumas perguntas para nós mesmos, mas considerando o momento e o ambiente que estamos. Onde nós nos encontramos? Nós nos encontramos num recinto de um centro espírita, que é o Sebastião Mártir, e que funciona aqui, nesse local, já tem muito tempo, mas de idade ele foi criado em 1958. Então, ele começou a funcionar em 1957, mas em 1958 ele esteve desde janeiro, que é o seu registro inicial, em funcionamento até hoje. O que é que nós concebemos com isso? Nós, frequentadores aqui do centro, nós que habitualmente estamos vindo aqui mais de uma vez por semana, e nós que estamos vindo aqui, às vezes mais de uma vez, mas com objetivos definidos em nossas vidas. Nós podemos conceber o seguinte,
que lá em 1958, 59, 60, aqueles nossos irmãos que estiveram aqui, eles deixaram parte deles aqui, em termos de vibração, assim como nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, estamos deixando parte de nós, cada vez que nós estamos vindo aqui, sentando aqui, participando de uma reunião, ou mediúnica, ou de uma reunião pública, nós estamos, essa parte de nós que estamos nos referindo, é que nós estamos impregnando o ambiente com o nosso cheiro, com a nossa condição psíquica, com a nossa condição espiritual. Percebam isso, o quanto é sério vir ao centro espírita. E a lição do nosso irmão Emmanuel, quando ele inicia assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Nós estamos aqui buscando uma melhoria, uma elevação. E esta busca, às vezes, por falta mesmo de tempo para refletir, nós não acompanhamos os seus detalhes. Então nós estamos perguntando para nós mesmos nesse momento: eu estou numa casa espírita que está com as portas abertas desde 1958, que por aqui já passaram milhares de pessoas, cujas pessoas encarnadas e desencarnadas deixaram das suas energias aqui. Tá, até aí está tudo bem, uma explicação, e nós estamos deixando a nossa. Mas aí vem um pequeno problema. Ora, se essas energias, elas estão compondo o ambiente, continuam compondo, ou seja, ontem tinha um tipo de energia, hoje tem a energia que está sendo acrescentada por nós, amanhã nós teremos outras energias. Nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, não, isso é uma pergunta que nós estamos fazendo, não estamos sujeitos a essas emanações, essas energias aqui presentes? Estamos sim. Inevitável. Isso ocorre conosco no planeta. Vamos ampliar isso aí, vamos pensar no planeta Terra. O planeta Terra tem aí alguns bilhões de almas reencarnadas e tem outros bilhões de almas desencarnadas. Mas esses espíritos todos, encarnados e desencarnados, eles estão vivos, vibrando, emanando das suas energias. Então o planeta tem um padrão vibratório que nós todos nos sujeitamos a ele. Estamos nele, aqui dentro do centro, lá fora do centro, na nossa vida. Ou seja, nós somos partícipes, mas também nós doamos. Nós estamos recebendo e também nos colocando nas mesmas condições dos outros. Então a pergunta que fizemos é assim: aqui no Sebastião Mártir, nessas reuniões que nós temos vindo, e nós dissemos no início, a nossa conversa hoje é uma conversa próxima, nós queremos ficar próximo um do outro no raciocínio. Nós estamos felizes com a vinda aqui. Muitos provavelmente estão vindo pela primeira vez hoje, ou não estão tão habituados a vir aqui. Mas é uma pergunta mesmo para aquele que veio pela primeira vez. Nós estamos felizes? Este ambiente está nos satisfazendo? Quer seja hoje, quer seja em qualquer outra reunião. Porque mesmo hoje nós temos esta primeira parte da nossa reunião e daqui a pouquinho nós iremos para as reuniões mediúnicas. Tem uma reunião mediúnica aqui atrás, aqui em cima teremos outras reuniões. A nossa pergunta é essa: o tempo da minha vida, da nossa vida, que eu estou me dedicando a me fazer presente no Centro Espírita Sebastião Mártir, é um tempo que eu estou aproveitando na sua inteireza? Eu estou no raciocínio do Emmanuel dizendo assim: olha, não é fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Então o nosso raciocínio é neste sentido, para que nós nos coloquemos como nós estamos nos sentindo ao final de cada encontro. Um dia desse eu até brinquei com vocês e nós vamos pedir o Nivaldo, que é o presidente da casa, para colocar um espelho visível ali, porque o espelho já tem lá, um espelho visível na entrada, para que nós todos, encarnados e desencarnados, quando passarmos ali pela entrada do centro,
nós nos fechamos no espelho para fazermos uma leitura de como estamos. Normalmente, a cabeça um pouco mais baixa, às vezes a testa um pouco mais franzida, mas o interessante é a comparação com a saída. Nós temos que voltar a olhar no espelho na nossa saída, para verificar como está a nossa fisionomia. É claro que eu estou exagerando aqui. A preocupação não é só, única e exclusivamente, com uma fisionomia física, não. É com a fisionomia da alma, e infelizmente os espelhos ainda não são tão modernos. Eles não retratam a nossa alma com essa inteireza. Mas já quebraria um galho se nós olhássemos e nos víssemos pessoalmente no espelho e dizendo assim: eu estou muito mais novo, estou muito melhor quando eu estou saindo do centro de quando eu cheguei. Essa é a ideia do Emmanuel aqui na lição de hoje. O cristão e o mundo. Eu vou ainda fazer esse requerimento ao Nivaldo para a gente botar um espelho ali para fazer isso. Então, as perguntas, encerrando esta ideia, para dizer assim: nós estamos atendendo aos nossos anseios, às nossas necessidades, quando nós estamos participando destes encontros? É uma reflexão que temos que fazer. Porque se nós não estivermos satisfeitos e nem atendendo às nossas necessidades aos nossos anseios, nós vamos ter que repensar. Porque estamos disponibilizando locomoção, estamos disponibilizando tempo da nossa vida para vir aqui, estamos sentando junto com aqueles que nos toleram no banco, encarnados e desencarnados. Muitos desencarnados que a gente nem registra a presença, às vezes vêm das nossas casas, nos acompanham, ficam aqui verificando. Agora mesmo não dissemos isso? Nós não dissemos que estamos num emaranhado de pensamentos no planeta Terra? Pois na nossa casa, na rua, nos ambientes que nós frequentamos, tem um monte de irmãos nossos. E muitos deles se interessam por nós, criam aquela simpatia, mesmo que seja momentânea, e às vezes nos acompanham. E ficam aqui sentados observando, falam assim: o que esse sujeito está fazendo aqui? O que ele está tirando de proveito com isso? É esta análise que nós estamos fazendo. Então, para responder a pergunta assim, eu estou, ao vir aqui, atendendo aos meus desejos, principalmente às minhas necessidades? Lá no capítulo 17 do Evangelho, só para dar uma revestida nisso aí, tem o capítulo é o Sede Perfeitos. Na lição 10, tem um pedacinho lá, e por não correr risco com a memória, eu anotei aqui. Esse pedacinho está, e é relacionado, esse pedacinho que eu estou falando é uma lição que foi psicografada na época que o nosso irmão Kardec estava montando a doutrina espírita. É um espírito protetor, é uma mensagem de um espírito protetor que foi psicografada em 1863 na cidade de Bordeaux, na França. Ou seja, Kardec recebeu muitas ajudas para fazer o Livro dos Espíritos, para fazer o Evangelho, e essa aqui é uma mensagem que está assim, abrindo aspas: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob os olhos do Senhor. Estão se encaixando nisso? Vou repetir. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Matou a charada, é isso que nós estamos fazendo no centro. Nós estamos vindo aqui para um colóquio, um diálogo com os desencarnados e também com os encarnados, pedindo esse auxílio. Mas o nosso irmão que escreveu isso, que ditou isso lá, o Espírito Protetor, lá em Bordeaux, olha como ele escreve: um sentimento de piedade deve. Ele não diz que pode, não. Ele diz que um sentimento de piedade, de amor, de amorosidade, de respeito, deve animar os nossos corações quando nós nos encontremos, e agora nos encontramos, reunidos sob os olhos do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos.
É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E temos feito por várias e várias vezes. A nossa reflexão é no sentido: eu tenho tido aqui dentro da minha alma a consciência que eu estou fazendo isso. Quando eu boto a região glútea aí no banco, estou tentando fazer uma reflexão, ficar ligado com o ambiente, eu estou nessas condições que o Espírito Protetor está me dizendo? De novo ele, um sentimento de piedade deve sempre animar, envolver, se fazer presente naquele que está aqui, ou seja, no coração. E se fala no coração, está falando na alma, no sentimento. Aos que se reúnem sobre os olhos do Senhor, e estão eles sobre os olhos do Senhor, pedindo, dizendo assim: Jesus, por misericórdia, me atenda nas minhas rogativas. Lá em casa as coisas não estão indo muito bem. Lá no meu trabalho eu tenho tido enormes dificuldades. Me atenda nessas rogativas. Aí o Espírito lá de Bordeaux, o Espírito Protetor, está nos dizendo assim: olha, esse sentimento, ele está presente? É verdade isso? Eu tenho consciência disso ou não? Eu sinto que minha cabeça está vagando por aí. Eu já estou pensando nas férias, eu já estou pensando para que local vou me deslocar em julho, vou comprar uma passagem, se vou de carro, se vou de avião, o que é mais confortável. Então, no almoço da nossa casa, quando nós temos alguns convidados, o papo é um. Mas quando eu digo papo, a vibração, ou seja, o teor das energias que estão ali é diferenciado de estarmos aqui dentro desta casa. Mais do que isso, e dissemos em alguns momentos, nós estamos numa casa que começou a trabalhar lá em 68, e que essas energias estão aqui nas paredes, nos tetos, nos alcançando, e nós fazemos parte disso aí desde 58. Eu confundi porque são 60 anos. Tem 60 anos que nós estamos compondo com essas energias, com essas vibrações. Aí o Espírito, lá em Bordeaux, em 1863, olha que tempão que tem, ele está dizendo isso, atendendo ao comentário do Emmanuel. Emmanuel é terrível. Nosso irmão Emmanuel, quando ele fala, e ele ditou para o nosso irmão Francisco Cândido Xavier essas mensagens, aqui tem o desejo dos dois, o espírito dos dois, o espírito do Emmanuel, que é o criador do comentário, o espírito do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, com o desejo de que a sua literatura pudesse fazer um trabalho esclarecedor para nós cristãos, que a lição é essa: o cristão e o mundo. E nós estamos falando sobre o mundo e sobre o cristão. Apenas não estamos falando sobre o mundo de uma maneira generalizada, porque nós não vamos ter tempo para isso. Mas estamos falando sobre o mundo dentro de um tempinho que é específico nosso, dentro da casa espírita. Isso tem que ser interessante para nós. Olha o que o Espírito continua, o mesmo Espírito na mensagem lá do Sede Perfeito, do capítulo 17, continua falando para nós. Purificai então, prestemos atenção na palavra que está sendo utilizada. Purificai então vossos corações. Não é um ambiente qualquer quando nos reunimos para falarmos com Jesus, para falarmos com Deus. Na expressão anterior, eu disse assim: sobre os olhos do Senhor, quando nós nos reunimos, sobre os olhos do Senhor. Aí na continuidade ele disse assim: então, se está num ambiente sobre os olhos do Senhor, é um ambiente especialíssimo. Agora mesmo estávamos dizendo isso. Subir aqui, conversar com todos, refletir, é de uma honra e de uma responsabilidade enorme. Sentarmos aqui, ou seja, a nossa cabeça não pode ser uma cabeça qualquer. Olha o que o Espírito Protetor está dizendo para nós. Nós não queremos ouvir Espírito Protetor? Queremos. Nós não participamos de reuniões mediúnicas e ficamos ansiosos para ouvir os mentores, os protetores nos dizendo as coisas? Queremos sim. Então nós estamos ouvindo uma mensagem do protetor de 1863. E ele está dizendo assim: se está reunido num ambiente sob o olhar, sob os olhos, sob a atenção de Jesus, do Senhor,
e estamos pedindo este auxílio, vamos ficar atentos. Aí ele continua dizendo assim: purificai então. Quando o Espírito está dizendo isso, ele está dizendo assim, que muitos de nós, esse purificai aqui, está claro que é no sentido de nos policiarmos, não é de lavarmos o nosso coração e falar assim: eu só vou ao centro se eu não tiver pecado. Não é isso não. Purificar aqui é no sentido de que nós, ao sentarmos aqui, ao virmos em qualquer encontro no centro espírita, ao estarmos juntos entre encarnados e desencarnados com objetivos definidos, nós temos que estar, e aí é o Espírito dizendo para nós, com o coração purificado. Ele diz: purificai vossos corações. E completa a ideia: nunca deixeis neles, ou seja, nos nossos corações, na nossa alma, se instalar qualquer pensamento mundano ou fútil. Qualquer pensamento mundano ou fútil. Ou seja, está sob a proteção desses espíritos amigos, respirando uma energia que tem 60 anos, que é o nosso caso. Uma energia benéfica, maravilhosa, extraordinária, receptiva. E nós não nos revestimos destes cuidados. Estamos, às vezes, sendo invigilantes. E o Espírito protetor está dizendo assim, acompanhando a lição do nosso irmão aqui: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Não é fácil. Não é fácil nos policiarmos de tal maneira que o nosso coração, que a nossa alma, que a nossa vibração fique aqui dentro. Então, mas eu não posso nem dar uma saidinha e pensar na minha casa como está. Nós não estamos dizendo que isso aí é policialesco, que quem fizer isso vai sair daqui com um pecado enorme. Não é nesse sentido não. Nós estamos dizendo no sentido do aproveitamento pessoal, de estarmos respirando nessa atmosfera e dizendo para nós mesmos: estou satisfeitíssimo, porque os Espíritos estão me atendendo. E aqui o mentor, o Espírito protetor, está dizendo: purificai então vossos corações, nunca deixeis neles, ou seja, nos nossos corações, se instalar qualquer pensamento mundano ou fútil. Esse tema de hoje ele é fabuloso, porque a proposta do nosso irmão Emmanuel, que Francisco Cândido Xavier psicografou, é o cristão e o mundo. Na verdade, cristão e espírita são dois vocábulos no mesmo sentido. Então é ou cristão ou espírita no mundo. Somos nós nesse mundo. O que nós andamos fazendo nele? Estamos analisando uma parcelazinha pequenininha do nosso tempo, do nosso envolvimento, das nossas vibrações, do nosso aproveitamento. Mas a nossa vida é muito mais do que isso. Ela não é só esses 45 minutos que nós estamos disponibilizando para fazermos uma reflexão. É uma vida com 24 horas, um dia após o outro, e vamos andando aí, montando esse um ano após o outro, chegando aí nos 70, nos 80, facilmente. Então, este Espírito, ele diz isso: se instalar qualquer pensamento mundano ou fútil. Aí ele continua: se estamos num ambiente, aí eu estou acrescentando, ele continua e diz assim: elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, para que, encontrando em vós as necessárias disposições. Meus queridos irmãos, olha que coisa extraordinária. Me perdoe a interrupção do raciocínio, mas eu vou voltar lá. Olha que coisa extraordinária que este Espírito protetor está dizendo para nós, frequentadores de um centro espírita. Ele diz assim: elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, para que, encontrando em vós, ou seja, em nós, encontrando em vós as necessárias disposições. Nós botamos aqui o nosso traseiro no banco, estamos nos colocando às ordens, dizendo assim: eu estou aqui, se faça em mim. Aí ele está dizendo: encontrando em vós as necessárias disposições. Isso aqui que eu disse que é maravilhoso, para que possam, para que Jesus, o Senhor,
os espíritos bondosos, possam lançar em grande quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e produzir frutos de caridade e justiça. Vamos conversar sobre isso. O Espírito Protetor está dizendo assim, que quando nós estamos reunidos num ambiente desse, nós estamos dizendo assim: olha, meu Deus, olha, Senhor, me auxilie, me ampare, este sentimento de piedade que deve animar o meu coração, porque nós estamos reunidos sob os olhos do Senhor e implorando a assistência dele e dos outros espíritos bondosos. Aí esse mesmo mentor está esclarecendo que quando isso ocorre, além do socorro, do amparo, da assistência, da dedicação a cada um de nós, ao que ele fala? Encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em grande quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e produzir frutos de caridade e justiça. Essa é a confiança de Jesus em nós, dizendo assim: eu ainda estou socorrendo o freguês, mas ainda vou confiar no freguês e jogar nele as energias positivas para que ele produza no mundo o que há de melhor. Esse germinar aqui. Ou seja, Deus, Jesus, os benfeitores queridos que estão nos ajudando, nos atendendo num ambiente maravilhoso, eles estão tão confiantes. Aí eu disse do espelho. Quando a gente sai daqui para lá e olha para o espelho, a gente vai ver uma fisionomia transformada. Mesmo que nós não estejamos sorrindo, a alma está sorrindo. Mesmo que nós não estejamos com as palavras poéticas, com as palavras elevadas, sendo ouvidas por nenhum dos encarnados, mas dentro da alma nós estamos vivendo isto. Vivendo um ambiente que nós estivemos nele, vivenciando nele alguns minutos, em companhia de muitos irmãos, encarnados e desencarnados, e os espíritos, esses bondosos mentores, que nós às vezes nos reunimos aqui para evocá-los e para ouvi-los, ainda aproveitam este ambiente e aproveitam os nossos corações escancarados para Jesus, para jogar uma semente ali. E ele usa a palavra, o Espírito lá de Bordeaux, que deve lançar a semente em grande quantidade, a semente que deve germinar em nossos corações, ele está dizendo vossos aqui, e produzir frutos de caridade e justiça. Ou seja, a gente sai daqui, nós não dissemos que tem aqui cheiro, energia de espíritos que vieram aqui 60 anos atrás, e de 60 anos para trás, até agora, aqueles que passaram deixaram seus pedaços aqui, como nós estamos deixando. O mentor está dizendo assim, que nós vamos sair daqui a alguns momentos, e vamos para a vida fora. Por isso que a lição é: o cristão é o mundo, nós vamos para o mundo, mas se sairmos daqui muito bem, neste mundo lá, nós vamos produzir muito, nós vamos produzir frutos, a expressão do Espírito, frutos de caridade e justiça. São duas palavras fortíssimas, de caridade e justiça. Meus queridos irmãos, é uma lição extraordinária. Aí na mesma lição do Sede Perfeitos, porém no capítulo 17, lá do Sede Perfeitos, vem assim uma participação de um outro espírito dizendo assim: a verdadeira pessoa de bem é aquela, nós conhecemos isso, é a que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. É só para repetir o que o mentor disse lá. O mentor disse assim: deve germinar em vossos corações e produzir frutos de caridade e justiça. Mas numa outra lição, um outro espírito, só que no mesmo capítulo, ele diz assim: a verdadeira pessoa de bem, ou seja, o espírito está dizendo que nós nos tornamos a pessoa, nos transformamos a pessoas de bem, porque a pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua maior pureza. Então, vir ao centro não é algo simples, rotineiro. Eu ligo o piloto no automático, vou, participo e vou embora. Não. Pode ser que ocorra conosco de vez em quando assim,
mas é muito mais intenso, mas é muito mais complexo, porque nós estamos nos envolvendo e envolvidos com centenas e milhares de corações vibrantes, e no ambiente essa vibração é altamente positiva, e tanto é altamente positiva que os espíritos confiantes enchem cada um que aqui vem de confiança, para que esta confiança no mundo, é a lição do Emmanuel, para que esta confiança no mundo, ou seja, lá fora, aqui é mundo também, mas aqui nós já estamos sabendo, nós estamos todos respirando, nós estamos sabendo que é boa a atmosfera, mas para que lá fora nós todos sejamos partícipes da melhoria do ambiente externo, ou seja, nós não sejamos só observadores, nós não sejamos agentes transformadores. Ele diz da semente em grande quantidade, para que nós produzamos esses frutos da caridade. Na pergunta, já estamos encerrando, no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, tem uma pergunta que diz assim: que se deve entender por lei natural? Vamos ver, nós estamos fazendo para nós agora. O que se deve entender por lei natural? Lei natural é aquela que quem criou foi Deus. O Congresso Nacional cria a lei que vai influenciar, que vai produzir efeito em nossas vidas, mas essas leis são todas criadas pelo legislador. Mas as leis naturais não, são leis de Deus. E por serem leis naturais, são leis imutáveis. As leis que o homem faz são leis que se sujeitam a serem revistas de vez em quando. Ou seja, a dinâmica da vida vai exigindo isso. Elas hoje estão regulando as nossas passadas de uma determinada forma, mas com a evolução da vida, com a compreensão, com a melhoria da nossa compreensão, vem o legislador 30, 40 anos depois e altera. E diz assim: agora não é daquela forma mais, agora é assim. Não, aqui está falando, Deus não legisla assim. A lei é natural, porque é dele, e ela é para sempre. Aí a pergunta 614, que o Kardec fez para os Espíritos, ela está redigida assim: que se deve entender por lei natural? Aí os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do ser humano. Pergunta 614 e a resposta da 614. Eu vou repetir aqui: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do ser humano. Ora, concluindo, o que nós estamos dizendo aqui? Olha a resposta: a lei natural é a lei de Deus, que vai nos fazer felizes, fazer feliz o ser humano. Aí nós vamos lá para os Espíritos que estavam nos dando as mensagens, e diz assim: olha, se vocês estiverem com o coração aberto, com o solo propício a receber a semente, nós vamos jogar a semente aí. E essa semente vai produzir a caridade e a justiça. E aí vem o outro mensageiro para dizer assim: quem se torna pessoa de bem é aquela que pratica essa lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Que lei de justiça é essa? Que lei de amor é essa? Que lei de caridade é essa? São leis naturais. São leis que Deus criou, não são leis que o homem criou. Aí o Espírito, quando responde a pergunta, ele diz assim: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do ser humano. É a receita para a felicidade. Nós ficamos clamando, às vezes reclamando muito sobre isso, mas estamos com a receita na mão agora. Agora não, sempre estivemos. Às vezes nós não refletimos, não paramos para refletir sobre isso. Agora nós estamos refletindo. Ou seja, um simples vir, um simples estar na casa, uma simples participação na casa espírita já faz um trabalho enorme desse, já promove em cada um de nós uma mudança fabulosa, extraordinária, porque vai nos conduzindo a uma condição de sermos almas felizes, porque a lei natural do amor, da caridade, só faz isso, só constrói dentro de nós a felicidade. Para encerrar, a pergunta 619 diz assim: Deus deu a todos os seres humanos os meios de
conhecer sua lei, ou seja, a lei natural, é uma pergunta que fizeram para os Espíritos. Ou seja, Deus deu condição para nós de reconhecermos. Aí os Espíritos respondem assim: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Aí é um obstáculo. Nós estamos esbarrando em nós mesmos, porque a compreensão ela não depende de ninguém. Ela só vai depender do próprio indivíduo, do seu desejo, do querer. Porque se quisermos, o coração escancarado recebe a semente, e a semente vai produzir a caridade e a justiça. Meus queridos irmãos, encerrando na lição do nosso irmão Emmanuel, ele põe lá no finalzinho assim: resta ao cristão, eu repetiria aqui, resta ao espírita cultivar seus propósitos sublimes e ouvir Jesus. Aí vem, abrindo aspas, que é a lição do Marcos, que é a fala de Jesus: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência.